Olá, estamos ao vivo. Hoje é a primeira vez que eu tô transmitindo do YouTube também. Tô esperando abrir aqui, nunca fiz isso. A gente sempre tem a primeira vez para as coisas, tô nervosa. Vamos ver o que vai rolar. Oi, Kel, seja bem-vinda. E o tema da live de hoje é os 5 formatos de negócios para te empreender com upcycling. Eu separei mais alguns, né, para dar uma pincelada. Vou contar a minha experiência com eles, como foi, as vantagens e as desvantagens. Fica bem à vontade para falar tudo que tu quiser perguntar, né? A gente tá aqui para isso. E a minha transmissão do YouTube não tá funcionando. Que bom. Não faço ideia de como arruma isso. Bom, vou ir comentando com vocês como foi o Dia das Mulheres de vocês, tudo certo? Como foi a semana? Quem aí já trabalha com upcycling e quem quer trabalhar com upcycling? Porque eu acho que é bem importante as coisas que a gente vai aprender na live de hoje para te poder colocar em prática e ver qual que tu gosta mais, né? A gente discutiu na live de segunda os estilos de upcycling e tanto os estilos de upcycling quanto os formatos de negócios vão fazer toda a diferença se é aquilo que tu realmente quer fazer ou não. Então, a gente tem que conseguir avaliar os prós e os contras, os benefícios e as vantagens e as desvantagens para te saber se realmente é aquilo que tu vai querer fazer. Então, eu resolvi, me preparei uma live com os tópicos e tudo mais, bem certinha, mas eu fiquei pensando, se eu quero ajudar as pessoas e passar a informação, é melhor eu fazer algo ali certinho, bonitinho com os tópicos, ou de repente contar como foi a minha experiência. Então eu achei melhor trazer como foi a minha experiência e na ordem que ela aconteceu, tá? Como que eu comecei trabalhando com upcycling? Eu comecei primeiro fazendo roupas pra mim, né, roupas de retalhos dos lugares que eu trabalhava e roupas que eram da minha mãe, da minha avó, que eu fui transformando ao longo do tempo. Estraguei muitas delas, tu já viu alguma live anterior, eu sempre falo isso, que é normal a gente errar no início e depois que a gente aprende a transformar mesmo, a gente vai ver que não existe o erro, que sempre dá pra consertar, então não tem essa coisa de errar, principalmente no upcycling. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens do upcycling, que tu consegue ter essa liberdade de criação. E assim, gurias, a Gabi tá falando, não trabalho com costura ainda, mas quero começar e tenho uma quedinha com upcycling. Amo! Guria, é incrível, é sensacional e a gente tem diversas formas. Eu comecei dessa forma, né, fazendo as roupas pra mim mesma, e depois eu comecei, então, a pensar em criar uma coleção. Minha mãe me incentivou muito. Ela me dizia, Karina, tu quer trabalhar com upcycling e tudo mais, quem sabe tu abre uma loja. E na época eu não me sentia segura para abrir uma loja. Então o que eu fiz? Eu busquei auxílio do Sebrae e lá eu comecei a ver o que precisaria para abrir uma empresa e tudo mais, como qualquer início de empresa e de negócio. Só que assim, lá eles tinham muito essa coisa de... Porque eu não sabia não tinha nem noção de que tipo de negócio que eu queria ter. Eu só sabia que tinha que ser sustentável, que tinha que ser de reaproveitamento de roupas, mas eu não tinha muita noção, assim, de como seria. E daí lá, eles tinham muito forte a questão de apresentar marcas e empresas em confecções para lojistas, né? Então, eles faziam esse link da pessoa que produz para o lojista. E, sendo assim, eu teria que criar uma coleção. E daí foi aí o meu primeiro contato, que foi, então, com a minha própria marca. Esse é o primeiro formato de negócio, criando a sua própria marca e trabalhando com coleção. Na coleção, para fazer com upcycling, tu tem alguns jeitos de fazer, tá? Tu pode pegar retalhos mesmo, de outras empresas e fazer a tua coleção, aí tu pode optar, vai ser assim, eu digo que é a mesma coisa que tu criar uma coleção normal, tu vai ter que pesquisar referências, tu vai ter que ver elementos de estilo, ver o que do teu design, da tua criatividade e de autoralidade tu vai colocar ali, o que vai ter naquelas peças e o que não vai ter, é exatamente a mesma coisa, a diferença é que tu vai estar reaproveitando materiais. Então, quando tu for buscar esses materiais,
tu vai ter que garimpar eles de acordo com a coleção que tu quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma coleção toda floral com um tipo de tecido, com um tipo de estampa. Tu vai garimpar esse tipo de tecido, seja em brechós ou seja em retalhos de outras empresas, ou que nem a gente viu na live com a Relove, ela vai nas empresas e ela compra rolos e rolos de tecido. Por quê? Porque a gente sabe que esses rolos também ficam lá parados, pegando pó, pegando traça, e eles precisam ser transformados e ter a sua vida útil continuada. Então, também tem essa forma de fazer. Tu pode também ir em brechós, engarimpar só roupas de acordo com aquilo que tu quer fazer. Por exemplo, as coleções que eu fiz, tá? Eu fiz uma coleção que ela era com tecidos de uma loja do shopping que fechou. E dessa loja do shopping que fechou, eu comprei muita coisa. E eram sacos que eu não conseguia escolher o que tinha dentro. Minha sorte, eram todos tecidos muito bonitos, mas eram mais tecidos de malha, que eu não estava tão acostumada. Então, o que eu fiz? Eu cortei as peças, eu fiz o design, fiz a modelagem, cortei e mandei para a costureira especializada em malha fez as peças e me trouxe de volta. Por quê? Porque eu sabia que se eu botasse a mão na massa para fazer, não ia ficar tão bom. E também eu não tenho a galoneira. A galoneira é uma máquina cara, mesmo se for comprar usada, ela é cara, né? Então eu achei melhor não me aventurar. E essa foi a primeira coleção, foi essa de malha. Na verdade, a primeira foi uma que eu fiz sozinha, de blusinhas de cetim. Fiz uma mini coleção de croppeds de cetim com bordado, era um retalho assim, retalho do retalho. E apliquei rendas, fiz algumas intervenções assim com renda, com pedraria, com tiras de outros tecidos, misturei algumas coisas. Aquela foi a primeira, mas eram só croppeds. Daí depois na segunda coleção, que essa que foi de malha, eu já fiz então com saias, shorts, tinha macaquinho. Os macaquinhos eram a coisa mais linda. Eu não tenho mais nenhum, não guardei nenhum deles. Não fiquei com nenhum pra mim, me segurei. Às vezes dá vontade de ficar com as coisas pra mim. E aquela coleção foi bem legal. Teve uma aceitação bem boa. E eu fiz assim, daí nesses retalhos que eu peguei, que vinham nesses sacos, que eram bem bons, eles tinham desde retalhos, né, pedaços bem retalhados mesmo, até pedaços mais inteiros, tipo, meio metro, 1 metro, 2 metros, meio centímetro, meio centímetro é ótimo. Não, até, deixa eu ver só como é que eu faço pra esse YouTube funcionar, gente. Não tô conseguindo. Enfim, até pedaços, sei lá, de 30 centímetros, tá? E daí ali eu fiz as peças. Teve algumas com remendo, outras sem remendo. Eram bem diferentes, mas ao mesmo tempo eu fui cuidando pra ter uma união. Tipo, agora eu vou usar só os tecidos que são em tons pastéis. Agora eu vou usar só os tecidos que são pretos. Agora eu vou usar só tais cores, né? Daí vai criando uma coleção. A outra coleção que eu fiz, que foi também com peças daí de retalhos, que foi uma coleção de ano novo, em que eram só peças brancas, também tinha saias, vestidos, short, macaquinho. Calça eu não cheguei a fazer. E eram com paetês, tecidos brancos, retalhos brancos e retalhos de renda e retalhos de paetê. Eu uni aqueles pedaços todos de retalhos e fiz a coleção. Também ficou linda, ficou super diferente e ficou bem reaproveitado, né? O bom, eu acho que o paetê também é um tecido que dá trabalho, quebra a linha, quebra a agulha da máquina, mas ele é um tecido que ele dá um efeito muito legal e ele é fácil de trabalhar com retalhos. Tem que cuidar o fio do tecido, tá? Não é só sair fazendo também, não é assim. Mas ele fica um efeito bem bonito e tu pode misturar com outros tipos de tecido, né? Fiz também uma coleção com moletom e com... eram sobras de tecidos, por exemplo, assim... Tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que eles fazem tecido de garrafa PET, né? Hoje a gente sabe que garrafa PET, o tecido de garrafa PET, ele já não é ecológico como se achava que era. Mas na época eu ainda achava que ele era. E eles tinham umas sobras. Por quê? Porque junto com essa empresa que produzia os tecidos era uma estamparia. Então tinha ali uma leva de tecidos que eram os testes deles. Então eles testavam a estampa pra ver se vai dar certo. E aqueles tecidos ficavam lá parados.
E daí eu, então, né, vende aqui pra mim esses tecidos. Eles me venderam por um preço bem baixo. E eu comprei os tecidos e fiz também uma coleção com esse tipo de tecido. Era legal porque eram estampas únicas, né? Eram estampas que, em teoria, tinham um defeito, mas era aquele defeito que, aqui ficou um pouquinho tortinho. Mas que tu consegue disfarçar no todo na peça. Só que, claro, quando tu trabalha com uma produção grande e todas as peças têm que ser iguais, para uma empresa grande aquilo não servia, né? Mas pra mim elas eram perfeitas, lindas, maravilhosas. E daí, esse foi o primeiro contato. A última coleção que eu fiz, coleção mesmo, foi a de veludo, em que eu peguei diversos retalhos de veludo. Aqueles retalhos, eu não lembro exatamente a origem, mas se eu não me engano foi do meu primeiro estágio. Eu guardei eles ali por uns, 3 anos e fiz. Aí eu juntei tudo que eu tinha de veludo no ateliê e fiz a coleção. Fiz bodies, saias, e basicamente isso. Eu acho que foi mais bodies e saias e ficou bem legal, bem bonito. Na época tava também bem na moda o veludo. E ficaram todos diferentes, porque eles tinham os recortes, tipo um patchwork, assim. Essas foram as experiências que eu tive com coleção, que eu achei bem interessante. Consegui colocar ali minha criatividade, consegui fazer tanto eu mesma fazendo, quanto terceirizando, tanto a parte de costura quanto a de modelagem, funcionou. E na venda, eu tive uma loja, 2 lojas na verdade, que vendiam as minhas peças, e também eu vendia presencialmente. Deixa eu pensar, na época eu não tinha site ainda, e eu vendia também. Depois eu abri a minha própria loja, daí eu vendia na loja. Essas coleções que você faz são peças únicas ou você consegue fazer um modelo de grade PMG? Tá, então o que eu fazia? Eu fazia assim, na coleção eu criava ali, tem um modelo de saia, um modelo de short, um modelo de vestido, tá? Eu fazia a graduação, então tinha PMG, GG e tinha PP também. Fazia a grade e fazia as peças. Só que, claro, cada peça não era igual a outra. De repente, o encaixe do patchwork era diferente, ou o tecido era um pouquinho diferente, não saía exatamente a mesma peça. Eram peças únicas, mas da modelagem eu conseguia fazer a grade. Mas também por optar por trabalhar com retalhos que eram bem distintos, né? Por exemplo, se tu vai numa confecção grande, tu consegue fazer, né? Se tu pega retalhos de uma fábrica grande, tu tem os enfestos, que são vários pedaços de tecido iguais, então tu consegue cortar eles iguais, meio que espelhando, e tu consegue fazer todas as roupas iguais, né? Tu consegue ter esse padrão, também rola fazer. Você estabelece uma quantidade de peças que vai produzir em cada coleção ou faz conforme o material que você tem e te permite produzir. É um pouco dos dois. Por quê, tá? Porque quando é exatamente como criar uma coleção normal, tá? Tu vai ter que ver quanto que tu espera vender, quanto que tu vai gastar produzindo, se tu vai ter custo, quanto que ele vai ser e quanto que tu vai colocar de valor nas peças e como que tu vai vender elas, né? Tu precisa primeiro pensar nisso e pensar em quem é o teu público-alvo para depois pensar, eu vou produzir 10 peças, 50 peças, 100 peças. Eu acho que a maior das coleções que eu fiz tinha 70 peças, tá? Eram sempre coleções pequenininhas, com a grade, 5 modelos de peça, não tinha muitos modelos, porque também quando tu abre muito a modelagem, acaba dificultando a venda, porque ficam muitas opções, sabe? Eu acho que quando tu tem uma peça... eu sei que esse... Tipo, eu tinha um vestido, que era o vestido envelope, as clientes amavam aquele vestido. Eu fazia ele em diversos tecidos, em diversas cores, ele era reversível também. E era assim, era como é que eu vou te dizer? Eu conseguia fazer ele em diversos tamanhos, todos eles eram únicos, mas tinha ali a grade. E se não tinha grade, eu confeccionava também, né? Eu fazia um tamanho especial se a pessoa precisasse, ou algum ajuste caso necessário. Também tinha essa opção. Mas é tudo tu vai ter que ver o que tu te encaixa no teu perfil de empresa, né? Qual é o tamanho da empresa. Se é uma empresa grande, vai ter que ser uma coleção grande. Se é uma empresa pequena, tu vai fazendo aos poucos, porque também a gente não pode gastar um dinheiro que não tem na frente. Então, tem que ir aos pouquinhos. Depois disso,
Vamos ver qual foi a minha próxima jornada. E daí na época eu vendia pelo Instagram, vendia nessas 2 lojas físicas que não eram minhas, então eu não tinha custo. Depois eu abri a minha própria loja e daí eu vendia outras marcas sustentáveis lá também, que também foi uma experiência bem legal. Tu pode garimpar diversas peças, né? Ir no brechó e garimpar, eu quero trabalhar, fazer uma coleção só de jeans. Vai lá, garimpa um monte de jeans e faz a tua coleção de jeans, ou faz a tua coleção de moletom. Eu tenho acompanhado uma artista incrível, acho que ela é de Nova York, que ela faz com tênis. Eu até postei aqui esses dias nos stories. Cara, as coisas são incríveis. Eu nunca tinha pensado que dava pra fazer um corset lindo, maravilhoso de tênis. Eu já tô louca pra pegar meu sapato aqui e desmanchar. Mas não posso, muita calma nessa hora. Ai. E também tu pode fazer isso, né? Fazer vários produtos iguais ou fazer edições limitadas. Tu pode numerar as peças, tu pode colocar nome, coisas que agregam valor e faz com que a cliente sinta que aquela peça é única e especial. E também tu pode ter ali os modelos e dizer, ó, eu fabrico esses modelos aqui, e fazer sob demanda. Tu tem ali no site, né, as fotos das peças, ou no Instagram mesmo as fotos das peças, e vai fazendo conforme as pessoas forem comprando, pra te também não ter que ter estoque. Porque estoque é uma coisa que é dinheiro parado e precisa de espaço, né? Então, eu gosto da ideia também muito de trabalhar sem estoque, assim. Eu prefiro, acho mais interessante do que tu pegar, fazer uma coleção, ter, sei lá, 10 peças de cada, 50 peças de cada e ficar com aquele troço lá esperando ser vendido, né? Colocar o dinheiro na frente. Eu prefiro ir vendendo de acordo com a demanda, assim, né? E produzindo de acordo com a demanda. Depois disso, eu comecei a ir pro sob medida. E todas essas coisas que aconteceram foram bem, como é que eu vou dizer, naturais, assim, sabe? Uma coisa foi levando a outra. E eu gostava muito de vestidos de festa, eu fazia curso de vestidos de festa, fiz formação em noivas, então tu aprende desde mulagem, a como costurar, cortar, enfim, tu aprende a fazer o vestido de noiva do início ao fim com os acabamentos de alta costura. Aí, nesse curso, as minhas amigas começaram a se formar. Porque o que acontece? Eu me formei na faculdade mais cedo que as minhas amigas, porque a minha faculdade, ela foi de 2 anos e meio, e as minhas amigas todas fizeram faculdades tradicionais, que eram de 4, 5 anos, 6 anos, sei lá quantos anos. E elas começaram a se formar, eu já estava formada, já tinha a marca, e elas começaram a me pedir, elas sabiam que eu gostava de vestido de festa, né? Ai, faz meu vestido. E apesar de eu não ter tanta experiência, era uma coisa que eu gostava muito, e eu comecei a fazer. E o legal do sob medida, que eu gosto muito, é a questão de que primeiro tu recebe, que nem eu tava falando antes, primeiro tu recebe e depois tu faz. Então tu não precisa colocar um dinheiro na frente. E isso que eu quero trazer muito forte aqui na live de hoje é: nenhuma das coisas que eu fiz até hoje eu precisei de um grande investimento pra começar, sabe? Foi só começar. Tu pode começar pequenininho, não precisa estar tudo perfeito. Tem que começar, tem que fazer e depois tu vai te adaptando, tu vai vendo o que tu gosta mais. Porque uma das coisas também que eu tinha muito forte é que eu achava que o sonho da minha vida era ter um ateliê de vestidos de festa, ia ser incrível e eu ia estar realizada. E depois que eu fiz o ateliê, eu vi, tá, mas calma, não parou por aí. Eu preciso ainda ensinar as pessoas a fazerem upcycling, eu preciso levar isso adiante. E daí eu vi que o sonho da minha vida ia muito mais além daquilo que eu imaginava. Só que se eu não tivesse dado todos esses passos até chegar no ateliê, eu nunca ia saber. Então, eu acho que a gente tem que ir seguindo, segue o fluxo, mas ao mesmo tempo não fica parado, né? Aí tá, daí eu comecei a fazer esses vestidos de formatura para as minhas amigas, elas começaram a me indicar para outras amigas, que começaram a me indicar para as mães, para as tias, para as avós, para as primas, para tudo que vocês possam imaginar, para as chefes. E aí eu pensei, opa, peraí, acho que eu vou pro sob medida, acho que a coleção agora vai ficar em off. E foi isso, aí eu larguei as coleções, parei de fazer coleção e foquei no sob medida. Daí, no sob medida, eu comecei a atender várias clientes, só que a gente sabe que tem gente que tem a noção que muitas vezes não vale a pena tu mandar fazer um vestido pra usar uma única vez, tanto é que eu sempre influencio e ofereço para as minhas clientes peças mais versáteis, peças que elas possam usar outras vezes. Nem sempre, né, as clientes aceitam isso, elas querem algo mais tradicional, mas eu sempre tento jogar elas para esse lado, para elas terem a consciência de que
elas vão ter uma peça bem feita que vai levar horas da minha vida fazendo, ou da vida da minha costureira, ou da vida da minha bordadeira fazendo. E essa peça, ela tem que ser usada, né? Ela merece ser usada mais de uma vez. Então, eu comecei a trabalhar com isso. E daí, as clientes automaticamente vieram me pedir se eu alugava. E daí eu não tinha aluguel. Não tinha nada. Não é que eu não tinha nada para alugar, eu não tinha aluguel, não tinha pensado nisso. Mas aí eu pensei, tá, eu tenho alguns vestidos de festa que eu fiz pra mim, tenho o vestido de formatura da minha prima, tenho o vestido de formatura de mais alguma outra amiga minha, vou juntar tudo aqui e vou dizer que eu alugo. Eu tinha 10 peças e eu dizia, as pessoas me perguntavam, tem aluguel? Tem aluguel. E as 10 peças eu fazia servir, eu fazia a pessoa alugar, eu dava um jeito e ficava bom, e ficava lindo e dava certo. E é muito engraçado, porque parece que quanto menos peças tu tem, mais fácil é de alugar. Tipo, a pessoa olha, tá, é isso, eu tenho essa opção, gostei, não gostei. E quando tem muitas opções, elas provam, ficam bem perdidas. Vai ficar salva sim. E daí tá, só que eu queria trazer do sob medida que eu me dei conta depois, que na época eu não tinha me dado conta. Me dei conta, na verdade, até na pandemia, tá? Às vezes demora um pouquinho pra cair a ficha aqui. Que é, todo mundo tem roupa pra transformar. Todo mundo, independente se é uma roupa de festa, se é uma roupa de dia a dia, se é uma roupa de trabalho, todo mundo tem roupa pra transformar. Então, assim, eu acredito muito forte nesse nicho, eu acredito que o sob medida é muito viável pro upcycling, por isso, porque todo dia alguém vem me perguntar se eu faço esse tipo de trabalho e eu não tenho como abraçar essa demanda. Então, a pessoa... E claro, tem diversos níveis de cliente e de pensamento, e daí tu vai ter que buscar e garimpar aquela cliente que já sabe o valor da mão de obra, ou tu vai ter que educar essa cliente, obviamente, né? Porque, gente, fazer ajuste não é simples, tem que ter um conhecimento. E não é só ajuste, é transformação mesmo, né? Elas querem, esse casaco aqui eu quero tirar a manga, esse vestido aqui eu amo ele, mas não serve mais. E às vezes o não servir mais tem que aumentar 20 centímetros. Então, eu não considero isso um ajuste, eu considero já uma transformação, porque tu vai ter que mexer na modelagem, tu vai ter que fazer outras intervenções naquele vestido, colocar um tecido ali, tem que ficar uma coisa bonita, não pode parecer um remendo. Então, tem tudo isso. Todo mundo tem roupa pra transformar. Pode perguntar pra quem for, pergunta pras tuas amigas, pros teus vizinhos, pra tua família, que tu vai achar cliente. Isso aí é fato, querendo tu acha. Aí, deixa eu ver. Também tem a questão da indicação, que eu falei ali, né, que as gurias começaram a me indicar. E no aluguel, eu comecei bem pequenininha mesmo, tinha ali, sei lá, 10 peças, que depois foi pra 15, porque daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a oferecer pras minhas clientes um primeiro aluguel. Então, eu nunca fiz uma coleção pra ter no meu aluguel, nunca fiz como é que eu vou te dizer? Peças específicas pra ter na loja de aluguel. Eu sempre pegava e fazia assim, olha... o valor do teu vestido sob medida é tanto, se tu quiser tu pode também fazer um primeiro aluguel que vai ser tanto. Por quê? Porque eu queria ter mais produtos para oferecer para as minhas clientes do aluguel e ao mesmo tempo eu não tinha tempo nem a grana para investir. Então, meio que para a cliente ficava bom, porque ela sabia que ela ia usar aquele vestido uma vez na vida e ela meio que patrocinava o meu aumento de estoque. Então, todo mundo saía lucrando, né? Eu vejo o aluguel também muito forte nessa questão do upcycling, porque a gente consegue... E quando eu digo aluguel, pode ser de vestidos de festa, como pode ser de roupas mais casuais, né? Porque a gente tem roupas para trabalho, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou super informal, que, sei lá, quando na vida eu vou usar um terno, mas se eu precisar usar um terno, eu não vou comprar um terno, eu vou ir lá e vou alugar um terno, né? Itens específicos, assim, é legal trabalhar também com upcycling, não precisa ser necessariamente de festa. Mas, enfim, contando a minha experiência, aí o que eu fiz? Eu fui juntando essa quantidade de peças, fui aumentando ela, e eu também usava tecidos que eu tinha no ateliê, usava retalhos de outros ateliês, pegava vestido em brechó para transformar. Então tinha toda essa questão
de que a cliente também gastava menos, porque a gente procurava materiais mais baratos para fazer o vestido dela, sem perder a qualidade. Pelo contrário, com tecidos com ainda mais qualidade, né? Porque a gente sabe que os tecidos de antigamente tinham muito mais qualidade que os tecidos de hoje em dia. E para cliente vale muito a pena. Porque é isso, né? Pensa, quanto é que tu gasta num terno bem cortado, num blazer bem cortado? Se tu vai usar uma vez só, não vale a pena. Tem, né, lugares que alugam até roupas de inverno, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul faz inverno bastante, então a gente precisa ter roupa de frio. Mas tem lugares que faz inverno, faz frio uma vez no ano, e aí tu vai comprar um casaco novo toda vez. Então, tem esse tipo de coisa. E dentro do aluguel, a gente pode trabalhar com o guarda-roupa compartilhado, que assim, ó, eu amo, eu acho o máximo, meu sonho. Eu ainda não tenho tempo pra viabilizar isso, mas tá nos meus projetos de vida, assim. Gostaria que isso acontecesse, porque eu acho que faz todo sentido, né? Tu ter ali peças de roupa em que as pessoas possam usar e acessar. Porque a gente não precisa ter tanta coisa no nosso armário. Hoje em dia, inclusive, as casas estão menores, os apartamentos menores, os armários menores. A gente não tem como guardar tanta coisa. E também tem roupa que a gente vai usar uma vez na vida, que nem eu falei antes. Mesmo que não seja uma roupa de festa, se é uma roupa muito chamativa, né? Por exemplo, sei lá... uma roupa de paetê, que nem eu falei antes. Poxa, de repente a pessoa comprou aquela roupa pra usar no ano novo e ela vai usar só no ano novo e depois esquece, nunca mais usou. E aquela roupa ficou lá parada e ela gastou aquela grana. Então, no guarda-roupa compartilhado, tu consegue cobrar da cliente, no aluguel também, um valor que seria, sei lá, 10% do valor que ela pagaria na loja, mas tu vai alugar 20, 30 vezes, né? Tem roupas aqui que eu aluguei infinitas vezes, tipo, tem vestidos que saíam todo final de semana. Então, em relação a isso, é muito legal, é muito tranquilo, porque acaba que a peça gira, a peça tem vida, e é muito legal também porque as pessoas começam a te indicar e elas começam a te reconhecer as tuas peças, as tuas criações nos lugares. Ela, Karina, eu tava em tal lugar e eu vi uma pessoa usando a tua roupa. Isso é muito legal. E gera também um desejo. E também, por exemplo, um look de carnaval, por exemplo. Se eu vou numa festa chique, daquelas que tem, que super chiques, meu Deus, que vão famosas e tudo mais, não vai com um look de carnaval fantasia, tu tem que ir com um look de carnaval, sei lá, chique. Então tu bota um cropped bem bordado, que tu alugou ali, que tu não vai ter que pagar, sei lá, 4, 5, 2, 3 mil, sei lá quantos mil reais pelo cropped, mas tu vai pagar um valor simbólico ali que tu vai poder usar aquela peça e tá de acordo, né, com o evento que tu tá indo, também tem isso. Outro formato de negócio que eu acho bem legal, que recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar, já tinha feito uma collab antes, de upcycling também, que era uma collab que eu fiz de tecidos de malha, eram tecidos de malha clara, e a gente tingiu. Foi uma amiga minha que fez, que ela trabalhava com estamparia, e ela tinha uma loja, a Classic com Pimenta. Então, naquela experiência, a gente fez também uma coleção de collab. Mas a última agora que eu tive mais próxima foi com a coleção de camisas. A gente pegou diversas camisas que a Cris, da Unique, me procurou pra gente refazer elas, repaginar, reformular, ter uma ideia nova com elas. Por quê? Porque ela notou que as clientes dela queriam produtos mais personalizados, elas queriam se diferenciar, elas queriam coisas mais únicas. E também elas estavam um pouco cansadas só daquela camisa branca, né? As clientes delas são de alfaiataria, são clientes que usam alfaiataria todos os dias da vida delas. E elas gostam de estar diferentes, então elas vão querer colocar um blazer cor-de-rosa, elas vão querer colocar uma calça cor-de-rosa, não necessariamente aquela coisa séria e padrão que a gente estava acostumada. E a gente veio então com essa proposta de fazer as peças. Aqui que eu fiz, a gente pegou camisas de uma coleção passada dela, que ela tinha lá guardadas, a gente transformou elas, eu refiz, cada peça é única, eu fiz 27 camisas, e a gente escolheu, foi tipo uma coleção também, a gente escolheu, dessas 27, tantas vão ser bordadas, tantas vão ser com renda, tantas vão ser com diferenciação na modelagem, tantas
pra gente ter esses elementos, porque a gente sabia também que as clientes dela são clientes com gostos muito diferentes. Ela tem clientes bem clássicas que vão gostar de um bordado, de uma pérola, como ela tem clientes que gostam de uma coisa mais, uma manga bufante, uma coisa diferente e não tão formal, só que ao mesmo tempo são pessoas que têm que estar vestidas de forma formal todos os dias. Então a gente ficou ali naquela corda bamba de até que ponto a gente pode ir. Teve peças mais ousadas e teve peças mais certinhas, assim. E também eu peguei, para fazer esses bordados, essas transformações, a gente pegou rendas que eu já tinha no ateliê, algumas pedrarias, os botões das camisas a gente trocou todos, porque daí só aquela camisa tem aquele botão. Que mais que a gente fez? As modelagens, por exemplo, se eu tirei a manga de uma camisa, essa manga ela ia me servir de cintinho para outra roupa. Então eu fui brincando, jogando, né, os tecidos que sobravam pra lá e pra cá até fechar a coleção. Foi bem legal, bem interessante. Adorei trabalhar assim, peguei inclusive vestidos de brechó para fazer as mangas bufantes com transparência, aquelas organzas. Foi bem legal, muito legal. E no Business to Business tu trabalha como, tá? De empresa para empresa. Então eu prestei um serviço para ela, a gente chamou de collab, porque foi o meu nome ali, a gente produziu os cards específicos para a coleção, mas é de empresa para empresa, ela me contratou para fazer isso. Pode ser uma empresa de pequeno porte, como pode ser uma empresa de grande porte, tu pode chegar numa empresa maior e oferecer o teu serviço. E esse serviço, ele pode ser tanto uma collab com o teu nome, quanto uma consultoria, quanto uma prestação de serviço em que tu vai fazer o design daquelas peças, quanto na questão de costura, se tu tem outras pessoas que costurem contigo, né, uma confecção, uma facção, enfim, que tu possa fazer esse serviço, se for uma empresa grande, né, e também tem muitas lojas que tu poderia oferecer esse serviço, marcas, fábricas, não precisa se ater a um tipo também de empresa, porque claro, vai ter empresa que vai te dizer que não quer, e vai ter empresa que vai estar, que nem a Cris, super aberta, super receptiva, querendo trazer novidade para seus clientes. Então também tem a questão de como que tu vai vender isso para a marca, porque todas as lojas, né, ficam com peças encalhadas, não adianta a gente pensar que não, porque elas ficam encalhadas sim. E o que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que ajudar o lojista nesse sentido, ajudar as marcas nesse sentido, ajudar as fábricas nesse sentido é legal. Por exemplo, eu tenho peças aqui que se eu fico muito tempo sem vender elas, eu vou lá e transformo de novo, eu dou uma vida nova, uma carinha nova. E também é importante a gente buscar entender por que não vendeu. Essa parte é bem importante porque às vezes, se o problema foi na modelagem, tu refaz a peça. Se o problema foi na divulgação, tu refaz a divulgação. Se o problema foi... Porque muitas das peças que ficam encalhadas em loja tem algum problema. Ou a roupa tá transparente, ou a modelagem tá errada, ou o tecido não é bom, ou tá com algum defeito. Porque geralmente as peças vendem, né? As clientes querem. Quantas vezes tu já foi num provador, botou a roupa e pensou, meu Deus, tá transparente isso aqui, não tem como usar. Ou, isso aqui não passa no meu joelho, sei lá, né, dando exemplos. Eu lembro uma vez que eu fui provar um vestido que simplesmente até hoje eu não consegui entender como aquilo aconteceu. Eu fui provar um vestido e ele não tinha zíper, e ele não era malha, ele não esticava, e eu lembro que eu tentava enfiar o vestido assim, o troço não entrava de jeito nenhum, e não tinha jeito de fazer aquele vestido entrar, eu tava apaixonada pelo vestido. E daí eu fico pensando nisso, às vezes é esse tipo de coisa, sabe? A pessoa comprou, o lojista comprou as peças e não testou pra ver se serve na pessoa, né? Pra ver se entra, se tem um zíper ali, sei lá. E também é uma forma de tu conseguir divulgar o teu trabalho e fazer como é que eu vou te dizer, um currículo, porque tu vai ter ali, eu trabalhei para tal empresa, a gente desenvolveu essa coleção, teve tal resultado, eles conseguiram economizar tanto com matéria-prima e eles conseguiram lucrar tanto com peças que eles iam ter prejuízo ou que eles iam ter que dar um jeito de doar ou descartar. Esse tipo de coisa tu pode ir salvando. Outra coisa que tu pode fazer também é trabalhar, a gente falou até no passado bastante disso, no desmanche das peças. Louca. Não sei se tu prefere mais botar a mão na massa e fazer, mas também é uma ideia de modelo de negócio que é desmanchar. Por exemplo, eu, Karina, tenho um negócio de upcycling, outras empresas têm negócio de upcycling,
E eu gostaria de repente, já receber as peças desmanchadas, né? Já receber as peças separadas, os aviamentos separados, já ter esse tipo de coisa, porque dá muito trabalho desmanchar, ocupa tempo e é algo que se tem uma produção ali, mais pessoas fazendo e bota um jeito de fazer, é mais rápido. E tu consegue aproveitar muito melhor os aviamentos. Por quê? Porque, por exemplo, tá, eu tenho aqui os zíperes, tá? Eu guardo os zíperes das peças que eu tiro. Mas, às vezes eu vou demorar, sei lá quanto tempo, sei lá, 6 meses pra usar o zíper naquela cor em outra peça. Se tu tem ali, de repente, eu quero comprar um zíper de reaproveitamento. Eu não tenho isso hoje, né? A não ser o que eu já fiz, que é comprar de empresas que fecharam, mas aí ele não é um zíper que teve uma vida útil antes. E daí eu não tenho o zíper na cor que eu preciso, né? Seria mais nesse sentido, assim. Ou, por exemplo, as peças de material sintético, né? Que são aqueles que descascam. Aquilo lá, tá, o tecido descascou. O tecido, de repente, não dá mais pra usar, mas se descascar, eu gosto. Vou te dizer que até gosto do efeito da peça quando não é transparente. Só do tecido sem o descascado, porque é um tecido, a peça vai continuar ali, né? Não fica feio. Tu pode pintar ela também, tu pode deixar ela nova de novo, mas não fica exatamente a mesma coisa. O resultado é diferente, ela fica uma peça mais dura. Mas tu pode também separar esses aviamentos, que geralmente são de altíssima qualidade, e, sei lá, vender só os aviamentos, sabe? Também tem essa opção. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ó, a Aline tá dizendo, verdade, às vezes eu levo quase 30 minutos pra desmanchar uma calça. Exato, eu gosto de colocar tempo, eu não sei como é que tu faz, Aline, mas eu sempre boto, uma meta. Eu tenho até, sei lá, 1 hora pra desmanchar isso aqui, porque quando é um vestido mais demorado. Porque se não coloca a meta, tu te perde, né? Eu gosto muito dessa coisa, eu tenho 1 hora pra costurar isso aqui, como é que eu vou fazer? Pra conseguir render melhor, focar mais, e daí nessa 1 hora eu largo o celular, eu penso só na parte da costura, eu penso o que eu vou fazer primeiro, eu me concentro. Então, também tem diferença. A parte do desmanche, eu acho também que é muito isso, é tu pegar, esquecer de tudo e tá, deixa eu desmanchar isso aqui. Pode ficar escutando um podcast, pode ficar vendo uma live no YouTube, escutando, né? Não fica assim, não precisa ficar olhando, mas tu pode ficar escutando e produzindo ao mesmo tempo, ou estudando também, né? A gente consegue estudar dessa forma. Mas eu digo mais a questão da distração do celular mesmo, né? De não pegar o celular a toda hora e pra poder render e conseguir desmanchar essas peças e conseguir fazer. Agora, a gente, me conta, se tu já tem um modelo de negócios, qual deles é? Tem algum que tu gostaria de trabalhar, que tu achou que é mais legal, mais interessante? Eu busquei trazer aqui todas as opções que tu pode começar sem um investimento alto, né? Tudo com baixo custo, e já começar e já fazer algum dinheiro pra roda girar, né? Pra poder reinvestir no negócio. A Vênia tá falando aqui, ó. Eu, quando vou na casa da minha mãe, eu levo as peças pra desmanchar pra jantar na semana. Amei, amei, amei. Eu faço isso também. Não na casa da minha mãe, mas eu faço. Muito boa. Ou se é alguma coisa que eu tenho que fazer à mão, eu faço também. Ou, tô conversando com uma amiga e tô aí desmanchando. E também são coisas que a gente consegue fazer. E se vocês têm alguma ideia de negócio de upcycling que eu não falei aqui, também comenta, que eu quero saber. Que é sempre bom conhecer mais opções além da que a gente já conhece. Às vezes muitas cabeças pensam melhor que uma. Na verdade, sempre muitas cabeças pensam melhor do que uma. Tô pensando aqui outras empresas que eu conheço que trabalham com upcycling, que são, assim, referência. A maioria delas faz coleção, tá? A maioria delas faz coleção, faz peças mais conceituais. Tem diversos tamanhos e grades, mas peças únicas. As que eu conheço mais são assim, que são, assim, referência, que eu, nossa, meu Deus, super admiro. Mas tem também as empresas que fazem também sob medida, fazem por encomenda. Então, depende o que tu gosta, o que se encaixa também no teu dia a dia. Sempre pensa assim, como é que eu quero estar daqui 5 anos?
como é que eu quero que a minha empresa esteja. A gente tem que projetar para o futuro para até entender quais são os movimentos que a gente está fazendo agora, para não se assustar, porque às vezes empreender é muita coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Então é legal tu pensar, tá, não, mas qual que é a minha meta daqui 1 ano? Qual que é a minha meta daqui 5 anos? Ó, a Coletânea tá dizendo, eu amei conhecer mais sobre esses negócios. E a gente tem também outros modelos de negócios, né? Tem o modelo de negócio, tipo esse que eu falei aqui, são todos visando o lucro, né? Porque a gente estava pensando também na questão de se sustentar e viver de modo sustentável. Mas tem modelos de negócio também que são, que nem tem o brechó da troca, tem ai meu Deus, esqueci o nome agora, meu Deus. O armário... Tá, vai vir, assim que eu lembrar, mas vai vir. O da Giovanna Nader, sabe? Que é um brechó que ele é de troca, literalmente. Tu vai lá e tu troca peças. E tu pode fazer isso também com as suas peças upcycling, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um grupo de moda que a gente tem isso nesse grupo. Fulana faz brincos, eu faço roupas. A gente pode trocar. A gente não precisa... porque, na verdade, o dinheiro, obviamente, serve pra gente sustentar, a gente precisa dele. Mas ele é o meio pra gente conseguir as coisas. Às vezes, o que tu tem não vai ser a mesma coisa que eu tenho, mas aí tu vai querer outra coisa. E quando a gente dá o match de eu querer o que tu tem, a gente consegue também fazer esse tipo de troca. Isso é bem legal. Uma época também o que eu fazia, eu tinha uma prof de dança, que ela é maravilhosa, tive que parar com as aulas, mas tô louca pra começar de novo. Que eu fazia os figurinos dela, ela me divulgava, ela divulgava meu trabalho de upcycling e eu fazia aula de dança. Então, assim, também é uma forma de conseguir levar o meu trabalho mais adiante. E também eu divulgava ela, eu botava lá quando eu fazia as aulas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que tá junto. Ó, a Aline tá falando ali, ó, armário cápsula. Como é que tu vê, Aline, me conta, o armário cápsula nesse meio do upcycling? Eu acho muito legal o armário cápsula. Não sei se eu teria capacidade de ter um, já tentei me desfazer de todas as roupas que eu tinha, assim, em excesso e ficar só com o básico. Mas, ao mesmo tempo, como eu amo brechó, é bem difícil, assim. Se tu for ver, minhas roupas quase todas são de brechó ou da minha avó, ou eu que fiz, mas é bem difícil ter um número limitado de peças. Isso que quando eu fui morar com meu namorado, eu já eliminei algumas, assim. Essa aqui eu vou doar, essa aqui eu vou transformar, essa aqui eu vou vender, mas é um desafio. E, gente, vão pensando no modelo de negócio que vocês gostam mais. A Aline tá falando aqui, ó. Mais pra consultoria de imagem, né? Eu também não consigo ainda. E eu acredito muito forte na questão do upcycling também dentro do armário cápsula. Por quê? Porque quando tu vai chamar também tu pode fazer parceria com consultoras de estilo, tá? Aquelas que fazem coloração pessoal, ou que fazem até a organização de armários. Por quê? Porque essa pessoa ela vai chegar pro cliente que tem muita coisa e ela vai dizer o que ele pode, o que ele não pode ficar, o que ele deve, o que ele não deve. Vai dar sugestões, vai explicar o motivo. E ali, muitas dessas coisas vão ter um valor sentimental que a pessoa talvez não queira se desfazer, mas ela não vai usar também. Então, tu pode ali também fazer esse tipo de parceria para que essa pessoa te indique e daí tu transforma essas peças com valor afetivo. Ela quer um armário cápsula e ela quer ter, sei lá, um casaco. Vamos pensar em fazer, então, transformar um casaco que ela já tenha e deixar ele um casaco mais versátil, por exemplo. Sei lá, um que tira a manga, que bota a manga aqui, que ela possa usar em diversas ocasiões, em diversos dias. Tô chutando aqui, tá? A mesma coisa das calças. Eu sou super fã de peças que são... como é que a gente brinca? Que são moduláveis, que tu consegue colocar uma manga, tirar uma perna, colocar outra perna. Eu acho muito legal, acho que agrega muito. E diminui também a quantidade de roupas que tu tem que ter no armário, né? Pra cada ocasião, pra cada evento. E quando eu digo ocasião e evento, é do dia a dia mesmo. É tu ir
sei lá, almoçar em algum lugar, é tu sair de casa, é tu pegar um ônibus, é tu fazer qualquer coisa. Eu acredito muito que as peças, elas têm que ser funcionais. Eu, no início, assim, quando eu criava as peças... eu adorava criar peças mais não é conceituais a palavra. Gostava de fazer peças sexy. Ainda gosto, né? Não mudei muito. Mas eu gostava de fazer peças que meio que me possibilitavam alguns dos meus movimentos. Tipo, eu tinha que estar ali, né, na postura, durinha. E é isso, assim, estando linda. Eu amava, achava o máximo aquilo. E hoje eu já penso, primeira coisa que eu penso é o conforto. É tipo, tá, pode estar sexy, pode estar decotado, pode estar justo, pode estar um monte de coisa, mas eu vou conseguir dançar, eu vou conseguir me mexer. Então, são coisas que a gente vai mudando ao longo da vida. Ó, a clínica de roupas, ela diz que ela ainda vê muito preconceito nessa área da moda. Sim, tem muito preconceito, sim, tá? É uma coisa que eu noto que a gente tem que construir aos poucos. Eu, no início, senti muito preconceito, muito forte. Teve situações assim, sei lá, que eu fui fazer uma feira, a pessoa achou linda a minha roupa quando eu falei que era de reaproveitamento, simplesmente virou as costas e foi embora. Ou, por exemplo, mas como que eu vou pagar esse valor numa peça que foi... que esse tecido não é novo? E daí a gente até tava falando na live esses dias, né? O que é novo? Às vezes as peças elas passam por diversos lugares até chegar na loja e ficam sujas e várias pessoas provam aquela roupa com suor, com perfume, com 1 milhão de coisas e isso é novo. Define pra gente o novo, né? Até a questão da qualidade. Tu vai comprar uma peça sem qualidade. Então, o que eu acho é que, principalmente, é a gente educar, a gente ensinar o cliente. E isso é um processo, é uma construção, é diário. E aos pouquinhos a galera vai entendendo. E o mais legal não é isso. O mais legal é quando tu ensina o cliente e quando ele te divulgar, ele já vai te divulgar pra pessoa te indicar. E aí ele já vai vender a ideia, ele já vai vender o conceito. E daí aquela pessoa que vier daquela indicação daquele cliente já não vai mais ter o preconceito. Eu recebo mensagens de tipo assim, eu era super consumista e por tua causa eu comecei a rever os meus valores, rever as coisas que eu compro, comecei a priorizar marcas locais, comecei a me preocupar mais com isso, comecei a buscar em brechó, comecei a querer transformar as minhas roupas. Então, eu vejo muito isso, assim. Eu quero trazer a clínica de roupas pra vir contar pra gente como é essa experiência. Eu tô louca pra trazer ela aqui, louca pra conversar com ela, porque ela tem a empresa já há bastante tempo e ela tem são cinco, né? 5 lojas que trabalham justamente com dar vida nova às peças, né? Então eu quero muito trazer ela aqui pra gente conversar, trazer a trajetória dela. Eu acho que vai agregar muito e também falar isso, assim. Eu quero que ela nos conte tudo que deu certo, o que ela indica pra gente fazer, o que ela não indica, o que deu errado, porque só assim pra gente conseguir aumentar mais essa rede. E eu acredito muito que o upcycling, ele é o futuro da moda. E a gente tem que estar o quanto antes preparado para isso e produzindo isso para poder apresentar produtos de qualidade para os nossos clientes e oferecer essa opção. Porque eu acredito que as pessoas, óbvio, elas compram pelo preço, elas compram por como elas querem se sentir, elas compram... por várias questões, assim, por como elas querem aparecer. E eu acredito que a matéria-prima não é o fundamental, porque se fosse fundamental, a galera não ia comprar, sei lá, aquelas bijus de metais pesados que fazem mal pro corpo. Então, eu acredito muito, assim, que é a forma com que a gente vende e não o material. E tem muito forte a questão da educação, que no Brasil a gente sabe que é mais difícil, né? A galera tende a valorizar mais o que é de fora. Mas ao mesmo tempo o upcycling tá muito forte lá. Então a gente vai aos poucos aumentando esse leque de opções. Gente, eu tô no meu horário, preciso ir, espero que tenham gostado.
Vejo vocês na semana que vem, na segunda-feira. E já trago a live, a convidada da nossa live, com todos os detalhes. Eu não consegui trazer, eu lembro que na segunda eu falei que a live de hoje ia ser com uma menina de fora, né? Que ela ia contar a experiência dela em outro país, que é no Canadá. Mas ela teve alguns problemas pessoais, ela não conseguiu vir hoje. Mas em breve estaremos junto com ela, quero muito trazer ela aqui, ela é maravilhosa, a coisa mais querida. E acho que a gente tem muito a aprender com ela também, né? De colocar, assim como a Aline, colocar a cara a tapa e ir trabalhar com upcycling, inclusive, em outro país, começar a empreender em outro país e fazer o que ama e cuidar da natureza. Então, quero muito trazer ela. Semana que vem a gente vai ter uma convidada super especial, que eu vou deixar em off, a louca. Vou fazer suspense. E aí, assim que eu for divulgar, eu coloco aqui pra vocês, pra todo mundo ficar sabendo e vir assistir a live, tá bem? Muito obrigada por terem assistido a live hoje, por estarem aqui comigo. E qualquer coisa que precisarem, pode me mandar no direct, eu ajudo no que eu puder. E a gente vai se falando, tá bem? Beijos!